Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes, a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. E você não acredita que em Jesus Cristo? Você segue Eu sou judia. Então, e como guia, você conduz os cristãos e tem toda essa parte, né, esse fascínio, esse interesse pela figura de Cristo. E isso mesmo você não acreditando, te emociona? Como que é pra você? Então, eu vejo o judaísmo e o cristianismo como religiões irmãs. Eu acho que a gente tem Também muito acho. mais em comum do que diferente. Já fiz um programa com rabino e pastor e padre que eu vi isso. Tem muito mais coisa em comum do que... E o que acontece, às vezes as pessoas acham estranho de uma judia falando de cristianismo, mas eu digo, vejam, tem muitos pastores e padres que falam de judaísmo, eu não vejo problema no contrário. Eu acho que cria um diálogo pelo fato de eu ser judia e Jesus era judeu. Então, eu tenho muitas experiências em comum com ele. Então, por exemplo, a última ceia não é um jantar comum. A última ceia é uma ceia de Páscoa judaica. Exato. A mesma ceia que eu faço todos os anos. Por que ele come pão e vinho? Não é à toa. Que tipo de pão ele comia? É o mesmo tipo de pão que eu como. Então, o que eu acho que eu tento trazer para as pessoas é aproximar as pessoas das origens e dizer, ok, como era através da história, através do judaísmo, através da colocar arqueologia. essas pessoas de como era aquela época. Exatamente, quer dizer, tentar aproximar as pessoas e fazê-las entenderem o contexto histórico que a Bíblia aconteceu, o contexto histórico que Jesus viveu. E eu fico muito feliz de ver as pessoas emocionadas, de ver as pessoas aqui aproveitando a viagem, porque no final das contas, eu entendo que a Terra Santa não é só santa para o judaísmo. E a minha família foi perseguida pelo Holocausto. Meu avô meu avô conseguiu fugir da Polônia, mas o irmão do meu avô morreu no Holocausto. Quer dizer, a minha família por séculos e séculos e séculos foi perseguida. Eu sofri com antissemitismo durante a minha vida. Não tanto, obviamente, como também no Brasil, mas menos do que na Europa. E eu acho que o mínimo que a gente tem que ter na vida é tratar os outros como eu quero ser tratada. Eu tento tratar os cristãos na Terra Santa como eu quero ser tratada, como eu queria que a minha família tivesse sido tratada. Quando a minha família eram judeus, uma minoria judaica vivendo dentro da Polônia, que era um país de maioria católico, eu queria que eles fossem tratados da maneira que a gente trata os cristãos aqui. Então, eu acho que é levar os valores adiante. Então... mas isso que você falou é muito louco, né? Principalmente para quem acredita, você tá pisando, você tá vendo coisas da época de Jesus, é uma coisa que é muito maluca isso. Sim, né? E isso é uma questão. A gente não pode misturar história com política nem religião. Os fatos são os fatos. A gente tem aqui a arqueologia. Depois cada um pode interpretar tem isso pedra, com... né, em Putz, eu sempre... Cesareia. Que tá lá o Pôncio Pilatos, né, que comprova, tem várias coisas que vão comprovando Jesus como esse personagem histórico, né? Sim, tem aquela pedra. Está escrito Pôncio Pilatos Prefectus Judea Tiberium. Tibério. Tiberium Pôncio Pilatos Prefectus Judea Quer dizer, o Tiberium foi construído por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Então, aquela pedra foi escrita na época de Pôncio Pilatos, comemorando a construção do Tibério. O que é o Tibério? A gente não sabe e também não importa. O que importa é que aquela pedra foi construída por Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia nos tempos de Jesus. Então a gente pode pegar a história e depois cada um leva a religião como gostaria. Como tem a sua fé, como acredita. Mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro o que é história. E a gente está aqui para conduzir as pessoas, mostrar a história. E eu acho que
outra vez, a gente tem valores morais em comum e a maior parte da religião é em comum. Então é isso que a gente faz. E também levar um pouco de tolerância religiosa para o mundo, eu acho que nunca é demais.